As intervenções realizadas pela Prefeitura de Pinheiro seguem garantindo o respeito e a preocupação com uma educação de qualidade. É por esse motivo que todas as escolas da rede municipal de ensino passaram por mudanças. Falta pouco para concluir a reforma, ampliação e estruturação das mais de 100 escolas do município. Na última semana, o prefeito Luciano inaugurou mais 2 escolas. A Robson Flores, do povoado Tiquireiro, e na Vila Filuca, a escola Alnir Lima. Para a gente foi de grande relevância. Eu estou vendo aqui a realidade hoje dessa escola é totalmente diferente do que nós encontramos. Aqui eu já lancei também uma praça em frente à escola, já começamos a construir. Aqui faz parte de um complexo onde engloba o hospital macro-regional, logo em frente tem a UFMA, um pouquinho na frente tem o IFMA, ou seja, essa é uma região que a tendência é crescer a cada dia. E me comprometi também aqui, logo atrás aqui dessa escola, nós construímos uma creche que está lá inacabada, nós vamos retomar essa obra e vamos entregar ainda este ano uma creche e também junto com o ginásio poliesportivo, assim como nós estamos fazendo na Santa Luzia e também lá no povoado Paraíso. As obras terminando lá, nós partimos para essa obra aqui dessa creche, aqui na Vila Filuca e também a obra na Bobalina. E só quem tem que ganhar a população. Recebido com carinho por pais e alunos, o gestor cortou as faixas e fez a inauguração oficial dos prédios. Ele acompanhou de perto cada mudança que aconteceu. Ambientes que receberam todas as melhorias possíveis. Quem estuda nelas, ou até mesmo para os pais, sabem a realidade de como era e de como está hoje. É muito bom porque é um lugar melhor para os alunos, se sente mais confortável numa escola reformada e a gente agradece muito ao prefeito por ter feito isso pela nossa escola. Está muito bonito agora que teve essa reforma que o prefeito Luciano deu para a gente. Há muito tempo que a escola não recebia uma reforma dentro. A reforma que tinha era só na parede lá de fora, a pintura, mas dentro não tinha uma reforma. Agora que o prefeito deu uma escola bonita agora pra gente ter mais conforto. Vai mudar muito, né? Que agora tem até um ônibus também, o prefeito deu um ônibus pra gente. Eu moro perto da escola, mas os que moram longe vão vir de ônibus, vão pegar o sol quente, vão chegar limpo na escola, que muitos vinham andando, vinham suados. É mais legal, ficou mais bonita. Já estava muito feia, agora está mais diferente, ficou mais bonita assim e tal. Ficou o aluno mais novo, ficou muito melhor. Achei bonito, legal. É meu prefeito, eu votei nele, agradeço muito ele, agradeço a mãe dele, agradeço o pai dele, que sempre me ajudaram. A nossa escola está maravilhosa. Em toda a história de Pinheiro, nunca tinha visto um prefeito para fazer o que esse homem tem feito. Apesar das acusações, que eles acusam ele, mas ele não tem culpa de nada. Ele está fazendo o que ele pode, além do que ele poderia fazer. Você gostou da escola? Gostei, meus filhos estudaram aqui, meus netos estudam aqui. E está maravilhoso, eu peço que Deus abençoe ele para que ele faça cada vez mais para calar a boca dos faladores. Os investimentos realizados são necessários para oferecer dignidade e mais qualidade no ensino. Afinal, quem não gosta de um lugar limpo e organizado? Após uma mudança radical como essa, o que se espera é que os alunos e funcionários cuidem da sua segunda casa. Já mais de 100 escolas entre reforma, manutenção e ampliação. Na próxima semana nós temos mais 2 e provavelmente na outra semana mais 2. Fazendo o que o prefeito garantiu que daqui para o meio do ano, estourando o final do ano, todas as 134 escolas estarão reformadas, procurando trabalhar, dando estrutura para que nossos professores tenham condições de oferecer uma educação de qualidade. Ainda no povoado Tiquireiro, já na área da saúde, o prefeito inaugurou a Unidade Básica de Saúde para a comunidade. Unidade essa que passou 20 anos sem reparos. Além das melhorias, ela foi totalmente abastecida com medicamentos e equipada e contará com profissionais para realizar atendimentos médicos. Com esse posto aqui, esse anexo, na verdade, que por enquanto é o anexo do posto de Pacas, tá? Futuramente vai se transformar no UBS do Tiquireiro. Tá? A população só tem a ganhar pela distância. Aqui temos atendimento médico semanais, de enfermagem, vacina, medicações semanalmente. Tá? Então o pessoal pode se programar para não ter que andar esse caminho extenso.
até Pacas, o atendimento será feito aqui mesmo. Inicialmente, eu gostaria de dizer à população que estou muito satisfeita por este evento, apesar do posto do Tiquireiro ser um posto pequeno, mas foi um posto feito na gestão de Zé Genésio e que eu tive o prazer de inaugurar. E hoje eu volto, juntamente com meu filho, para entregar à população um posto que pode atender essa população, porque há 18 anos não tinha nenhuma reforma. Há 2 anos ele estava fechado. Então nós estamos resgatando o que tinha aqui, né? Como já resgatamos a escola, que foi totalmente refeita. Então é satisfação, porque nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. O nosso prefeito está tendo um olhar muito significativo para esta região que merecia e só temos satisfação, nada mais. A comunidade de Tiquireiro sempre esteve conosco e não seria diferente agora a gente também demonstrar o carinho que a gente tem por eles. Nós estamos aqui, nesse momento, inaugurando o posto de saúde, onde foi construído na época pelo Zé Genésio, há 26 anos atrás, e ao longo desse tempo ficou parado, inutilizado, e a gente recuperou, revitalizou, estão entregando hoje à comunidade, aonde teremos aqui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem a serviço da população semanalmente. E isso serve para a gente demonstrar também que, além do carinho, o compromisso que a gente tem com esta região.